Olá, boa noite. Eu sou Dani Scopin, produtora e animadora cultural, pesquisadora, curadora e artista da cena. Atualmente sou técnica de referência em dança e diversidade cultural no Sesc em Jundiaí. Nós convidamos vocês hoje para estarem aqui conosco para celebrar o início desse projeto, que na verdade começou muito antes de abril desse ano, né, quando a gente conversava com a Priscila Giacomo sobre projetos e propostas para trazer pessoas de 3 povos indígenas para estarem conosco em algumas unidades do SESC aqui em São Paulo. Por conta da pandemia não foi possível esse encontro presencial, mas a gente seguiu conversando, a Priscila seguiu bolando coisas, ideias, e aí a gente conseguiu finalmente pensar uma possibilidade, uma maneira de manter esses encontros, apesar de todas essas mudanças que aconteceram nas nossas vidas. E a gente escolheu hoje, para o lançamento desse projeto, não à toa, dia 6 de novembro é o Dia Nacional do Riso, a Priscila, que é palhaça, há tempos tem se aproximado de povos indígenas e conta que nesses encontros, não que ela tenha encontrado, mas ela foi encontrada, foi sendo encontrada nesses povos por fazedoras e fazedores de riso desses povos, né? E aí ela foi compreendendo novas possibilidades de atuação para a palhaça dela. Mas quem vai falar sobre isso para a gente vai ser ela mesma. Então, eu quero só apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Priscila Giacomo, que é idealizadora do projeto do Meu Canto Conto Eu. E a gente teria conosco a Simone e a Carmen Lúcia, que são mulheres craô, moradoras da aldeia Manuel Alves Pequeno, no Tocantins. A Carmen não se sentiu muito bem hoje, então não pôde estar conosco, infelizmente, mas está tudo bem com ela. Mas a Simone está aqui conosco e vai conversar um pouquinho com a gente também sobre o projeto. Priscila, perdão. E temos também a Caroline Soares e o Yuri Martins, que vão ser os nossos intérpretes de Libras. Então, agora a Priscila vai falar um pouquinho para nós sobre esse encontro da palhaça com os fazedores e fazedoras de riso. Boa noite, Priscila, bem-vinda. Oi, Dani, obrigada. Oi, gente. Sim, eu fui sendo encontrada por esses fazedores de riso desses povos originários. Eu descobri que para os povos originários o palhaço, né, esses bobos sagrados, esses fazedores de riso, eles estão para além da cena. Eles acontecem no cotidiano. Eles têm um sentido de existência. E aí, nesse encontro com esses fazedores de riso, eu fui entendendo que um tropeção, ele é sagrado porque ele mostra um outro jeito de acontecer, um outro jeito de viver, uma outra possibilidade. E aí eu fui entendendo o palhaço enquanto um conector de diferenças, enquanto um conector de diversidades. E aí eu me encontrei com vários povos, né, que são esses povos que vão fazer parte do projeto do Meu Canto Conto Eu. Então, primeiro foram os Cariri-Chocó, em seguida eu me encontrei com os Craô e depois com os Guarani-Biá. Então, são esses povos que, de alguma forma, vão fazer parte do projeto do Meu Canto Conto Eu. Legal. Aí, então, Simone, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco também. Se a Simone puder contar um pouco para a gente também a respeito. A gente acabou de descobrir, né, agora há pouco antes de entrarmos no ar, que a Simone é Rotchua. Então, se você quiser contar um pouco para a gente, Simone. Bem, boa noite. Meu nome é Simone. Na língua Krau, eu me chamo de Kraukoi. Krau. Então, eu gostei muito do projeto que a gente estamos fazendo, a gente estamos correndo atrás do filmagem, de muita coisa importante. Então, Mia Ibantu Priscila, ela veio até aqui na aldeia, no Tocantins, e eu escolhi como... Vou só falar um pouquinho.
como por que eu chamo a Priscila de Bantu? É porque ela escolheu o meu nome, ela gostou do meu nome, então eu fui e dei o meu nome para ela, que é Krenkoi. Então eu sou madrinha dela. E gostaria muito que a minha irmã, a Carmen, estiver com a gente, mas ela está não se sentindo bem. Então, estou muito feliz, estou gostando muito de participar. E é só isso. Tá. Pri, se você quiser falar um pouquinho, você pode falar um pouco para a gente, e a Simone daí também complementa. O que é Rotuá, isso que a gente descobriu agora há pouco, né? Eu acho que antes da gente ir para os vídeos, já que a gente está pensando sobre essa relação entre as palhaças, esse encontro, né, de palhaças, vocês puderem contar um pouquinho, então, para quem está nos assistindo, o que é Rotuá e o que é para Simone ser uma Rotuá, o que significa isso? Posso contar um pouquinho, Tui? Posso começar? Você começa. Pode. Porque a gente descobriu agora, na verdade. Oi? Sim, pode. Porque a primeira vez que eu fui para a aldeia, para Manuel Alves Pequeno, foi em 2015. E eu estava andando lá no pátio, e aí o Secundo, que é o Ventiu, o vô da Simone, que já é falecido, ele olhou para mim e falou assim: você é ela. E aí eu não entendi muito bem o que era, e tinha uma antropóloga comigo, e ela falou assim: ah, que lindo, ele está dizendo que você faz parte da família dele. E ele me apontou para Simone. E aí, ela me contou que então a Simone me daria um nome. E aí eu faria parte da família dela, da família da Simone. E aí eu sabia que quando você ganha um nome, você ganha a função do nome também. E na época a Simone me contou que era corredora de tora. Então, como eu ganhei o nome dela, eu também seria corredora de tora. Depois a gente foi descobrir que o nome dela também é Rotuá. E aí eu já tinha ido como palhaça, só que ela não tinha me contado, né, Tui? Ela não me contou, ela me contou depois que o nome também era um nome Rotuá. Então eu fui como palhaça, e lá eu ganhei um nome que era Rotuá. E depois que eu tenho toda essa relação com os povos indígenas, eu vou entendendo que não é coincidência, assim, que não é que tem alguma coisa que casa ali. Só que eu nunca vi as mulheres Rotuá brincarem. Eu nunca vi. Sempre eu vi os homens brincando, né? E aí agora a Tui me contou que o nome é Rotuá mesmo, né, Tui? Ah, Tui. Sim. Rotuá Talvez a gente tenha. Pode falar. Tá congelada. Sim, talvez a gente tenha algumas dificuldades de conexão lá com o Tocantins. Será que a gente vai para os vídeos? E aí na volta ela conta um pouco mais? Eu acho que sim. Deixa eu ver, ela travou mesmo, né? Sim. Ah, e por isso deixa eu contar, então, por isso que ela me chama de Bantu e eu chamo ela de Tui. Porque eu tenho o nome dela, que ela me deu o nome. Então a gente tem essa conexão de madrinha, que é Ipantu e Tui. Voltando? Não, né? Acho que não. Tá bem. Então vamos compartilhar. A Priscila preparou alguns vídeos para compartilhar conosco um pouco mais sobre essa relação desses encontros de palhaços e palhaças. Vamos ver os vídeos e a gente na volta ver se consegue reconectar com a Simone. Que muito da sociedade não entende o que é a cultura do palhaço. Mas nós indígenas sabemos o que é, qual a importância tem a cultura do palhaço para com a humanidade, né? E que na verdade a gente não olha ele como um artista, né? A gente olha ele como nós,
ele é uma pessoa que nasceu com dom, né? E palhaço é um ser espiritual muito elevado. Dentro de nós, pelo menos Cariri Chocó e outras tribos que eu conheço, como por exemplo Guarani tem, o Craú também tem, é um espírito muito elevado, é como se fosse um pajé dentro da tribo. Então é muito respeitado. E ele tem o dom de alegrar o nosso povo, no momento de tristeza e no momento de alegria. Ele traz a alegria. Então, a gente, na hora de nossos cantos, que a gente também tem cantos para cada canto, cada momento tem o seu canto, que é o toré que nós cantamos e dançamos. Cada momento tem a sua pintura. Então, se vamos reverenciar, digamos, esse pajé, que seria um palhaço, esse espírito, a gente tem um tipo de pintura. É aquela pintura que a gente se pinta para todo mundo rir, né? Achar que está errado, ou que está certo, ou que está com um traço meio torto. Ali já é a gente reverenciando e tendo a presença dele perto de nós, né? Isso para nós é o palhaço. Coronavírus aí, todo enfeitado. Eu. Bem, Pri, então conta a partir dessa ideia, então, desse encontro das palhaças, dos palhaços, vamos contar um pouquinho então para as pessoas compartilhar um pouco da ideia do projeto, do Meu Canto Conto Eu, né? Esse foi o seu encontro com os povos, né? A palhaça com os fazedores e fazedoras de riso. E aí, da onde é que surge a ideia do Meu Canto Conto Eu? Eu acho que exatamente nesse lugar do sentido do palhaço, né? De entender esse sentido do palhaço para além da cena. A gente tinha vários projetos agendados e aí aconteceu a pandemia que parou tudo, né?
E quando aconteceu, para mim, eu fiquei muito entristecida e eu entendi como se fosse um castigo do planeta Terra. Tipo, a humanidade não deu certo, a humanidade vai para o cantinho do pensamento refletir sobre o que você tem feito, porque está tudo errado. E aí, nos primeiros dias de confinamento, eu recebia muito vídeo dos Craô, dos Cariri, dos Guarani. E aí eu comecei a entender que era bastante prepotente eu achar que a humanidade, que a minha humanidade não deu certo, né? A humanidade não deu certo. Tem várias humanidades que seguem dando certo, que seguem resistindo, que seguem vivendo de uma forma muito mais potente, em harmonia com o planeta. Então, talvez era um momento da nossa humanidade silenciar e escutar esses outros povos, esses outros jeitos de viver a vida, da gente se afirmar até como palhaço, porque eu falo que eu sou palhaça, então o fracasso, o tropeção, eu entendo ele de um outro jeito. Então, enquanto essa humanidade campeã, humanidade da verdade única, talvez a gente tenha que assumir um fracasso, silenciar e escutar esses povos. E aí eu recebia nesses vídeos muitos ensinamentos, e eu falei, gente, isso não é só para mim. Nesse sentido do palhaço também, de alguma forma eu tenho que democratizar, compartilhar esses ensinamentos. Aí surgiu a ideia de por que não a gente criar vídeos que esses povos filmassem nas aldeias e enviassem para mim, que junto com outros artistas visuais, a gente editasse coletivamente vídeos curtos. E a ideia era, do meu canto eu quero te contar. Então, o que eles acham, o que eles imaginariam que era necessário que a gente, não indígena, né, Cupem, para os Craôs chamam a gente de Cupem, os Guarani chamam a gente de Juruá, e os Cariri Chocó chamam a gente de Caraí. Então, o que o Juruá, o que o Cupem e o que o Caraí precisa ouvir, né? E aí surgiu essa ideia. A gente formou a equipe, né, que são 3 artistas visuais, o Thiago Carvalho, o Melchior Brito e o Anderson Rodrigo dos Santos. E dentro dos povos Guarani tem o Michel Uerá e o Dani Uerá. As mulheres Cariri Chocó, que é a Ara Cariri Chocó, Nari Cariri Chocó e Caiane Cariri Chocó. E dos Craô, que eu chamei a minha família Craô, que é a Simone e a Carmen Lúcia. A Simone é minha Tu e a Carmen Lúcia é minha Iton, que é minha irmã, e o Samuel e o Apraque, que são os 2 Rochuás. E aí agora a gente descobriu que, na verdade, tem 3 Rochuás na equipe. Tui, você tá ouvindo? Voltou? Tá ouvindo? Ah. Ai, que pena. Tá ouvindo? Acho que ela tá mexendo. Mas tá com a conexão bem fraquinha lá agora, né? Eu queria... Tá ouvindo, Tui? Eu queria que você contasse um pouquinho como foram as filmagens, como tá sendo as filmagens. Tá ouvindo? Acho que não, hein? Ai, Talvez. Simone, será que seu microfone está aberto? Acho que seu microfone está fechado. tá? Está fechado, Miki. Está fechado. Tem o desenho de um microfone aí para você? Aparece na sua tela o desenho de um microfone? Que ele deve estar com um risquinho em cima. Se você clicar nele, sai o risquinho e a gente pode te escutar. Será que alguém travou? Não, acho que não é possível. Ah!
Bom, uma das coisas que a gente conversava aqui antes da live começar, inclusive sobre possíveis interferências das energias palhaças, né? Na verdade, a gente tinha uma intuição bastante forte de que coisas como essa poderiam acontecer, né? Então, vamos lidar com, com as energias que, afinal de contas, nós convidamos para estarem conosco hoje. Exatamente. Eu falo, né? que eu não tenho muito controle, eu tento controlar. Hoje eu nem convoquei, eu pedi para que a energia da atrapalhação Parece um ficasse. tempinho, né? Mas Vamos ver se a gente consegue, por alguma outra via, pelo WhatsApp, orientar a Simone para resolver a questão do Mickey. Enquanto isso, Pri, se você puder então seguir, eu acho que tem alguns exemplos bastante interessantes de situações que aconteceram ao longo do projeto, que nos convidam justamente para esse lugar de tentar enxergar e escutar as coisas com um pouco menos desse julgamento do qual a gente já é tão contaminado, né? E essa tendência que a gente tem de achar de antemão que a gente sabe a respeito do outro, né? E, enfim, e mesmo quando a gente não sabe, a gente tende a escolher versões, né, das histórias, enfim. E nas nossas conversas para a composição do projeto, você compartilhou alguns exemplos bem bonitos de possibilidades da gente observar as imagens que a gente vai ver nos vídeos de uma forma um pouco mais generosa, né? Você quer contar para a gente algum desses exemplos? sim, quando eu comecei a conversar, quando a gente começou a pensar o projeto, eu fiquei sabendo que os Guarani iam fazer uma festa de Tempo Novo. E era em agosto, setembro, assim. E eu achei muito interessante, falei, nossa, olha que interessante, porque é um tempo novo deles, né? O nosso tempo novo, que a gente chama, seria o ano novo, que tá todo mundo desesperado para chegar logo, 2021, tomara que esse ano passe. O nosso vai ser mais para frente, o deles já é agora. Eles já estão vivendo um tempo novo. E aí eu comecei a conversar com o Michel sobre que data que era exatamente esse tempo novo, quando que é, porque a gente, dentro do nosso modelo do jeito que a gente vive, é o 31 para o 1 que a gente comemora esse ano novo, né? E eu comecei a perguntar para ele, eu falei, mas quando que é esse mês do ano novo, desse tempo novo? É agosto, setembro? E ele parou e ficou olhando assim, ele falava assim, é quando nasce a erva tal, e eu vi a dificuldade dele de encaixar esse tempo novo dele dentro do nosso layout, que é o agosto, setembro. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse agosto, setembro, esse 30 dias, essa coisa muito marcada, isso é nosso, isso é totalmente não indígena, né? Esse 2020, 2021, esse número, ele é 2020 para a gente, para os Guarani não é 2020, se a gente for pensar. Para eles, esse lugar, esse tempo marcado, é outra relação. Então, é quase opressor eu pedir para ele que mês que acontecia. É quando nasce a erva tal. E aí, então, em vários momentos a gente vai entendendo tanto que a gente, essa nossa versão, esse nosso layout de planeta, ele de alguma forma engessa, né? Ele instaura oprime, na verdade, essas outras possibilidades, né? Ô, Pri, deixa eu te interromper um segundo. Compartilha com a nossa equipe o WhatsApp da Simone, por favor, para a gente tentar ver se consegue orientá-la para abrir o microfone, porque me parece que é uma questão bem simples de resolver. A gente só precisa abrir o mic dela para ela poder. Peraí, eu vou tentar. Conversando com a gente. Eu vou mandar eu vou mandar para o Clóvis. Isso. Peraí. E aí a gente enquanto a gente conversa, alguém tenta auxiliá-la lá na questão de abrir o mic. Simone, você está ouvindo a gente? Se você toca na sua tela, não aparece para você o símbolo do microfone? A câmera, a filmadora e o microfone? O microfone provavelmente vai estar com um risco em cima. Não? A gente pensou em tantas coisas, né, e não pensou
não pensou nessa possibilidade. E a imagem dela que agora tá ótima para Tá ótima. mas o som não chega. Ela tá escutando? E você tá escutando a gente? Será que eu ligo para ela? O Clóvis dá uma ligada. Passa o WhatsApp para o Clóvis, por favor. E aí, enquanto a gente segue aqui, o Clóvis tenta dar um alô para ela. Eu mandei. Tá. Mandei. Poxa vida, tá boa a imagem. Sim. Né? Sim. E aí, então, você estava dizendo da questão do tempo. E tem uma outra imagem que também foi bem interessante, que foi a coisa da escrita e do tentar traduzir alguns conceitos nossos, na verdade, traduzir alguns conceitos deles para nós, né? Quando eles traduzem a palavra literalmente, mas na sequência eles dizem, não é isso. A gente está só fazendo aproximações para vocês tentarem, que a gente até brincou, que tá explicando para complicar, né? É lindo isso. Que é exatamente que a gente... Esse lugar de tradução, né? Eu tenho refletido muito sobre esse lugar da tradução. Porque, por exemplo, tem coisas que não são traduzíveis, que é muito característico daquele povo. E que parece que a gente traduzir é como se existisse o certo, que traduz todas as outras línguas, né? Por exemplo, Cangui Caiapri, é como fala bom dia para os Cariri-Chocó, mas não significa bom dia, né? Uhum. Se eu falo, é como fala bom dia, já tô falando, como fala bom dia para os Cariri-Chocó, ainda tipo assim, a referência sou eu, né? E a referência, e a gente tenta encaixar. E não, é um jeito do povo Cariri-Chocó saudar o dia. E o Michel, que é o Guarani, que está junto com a gente no projeto, em vários momentos ele fala assim, a gente fala isso para chegar perto, a gente fala isso para vocês entenderem, não é isso. Aí eu fico pensando que de alguma forma tem uma aproximação na diferença, né? Que é o que eu falo, quando eu fui para os Craô, foi a primeira vez que alguém me chamou de não indígena, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando cupem, e que marcou muito claro uma diferença de que eu era não indígena, que eu era diferente. Ao mesmo tempo, quando eu fui para lá, foi quando eu ganhei uma família. Então, tipo, tem uma diferença e uma igualdade ao mesmo tempo. Então, é uma noção da gente poder existir na diferença. Então, dizer Cangui Caiapri para os Cariri-Chocó, dizer Carúdio para os Guarani, dizer Impé, por exemplo, os Craô falam Impé. Impé não tem uma tradução, não tem bom dia, boa tarde, não é isso. É um jeito de cumprimentar, que ao mesmo tempo também é um jeito de dizer que a coisa é bonita. Então, num sentido de compreender todos esses mundos e todos esses jeitos de saudar o dia, esses jeitos de agradecer, é num sentido de se aumentar mesmo, né? Ao invés de você ter uma verdade e outras que vão ser traduzidas, a gente tem várias possibilidades. A imagem dela que agora... Entortou. Ai, que pena. A gente vai ter que fazer outra, Dani. Com a Carmen Lúcia. Sim. A gente precisa resolver isso com a Simone para ela poder comentar o vídeo, né? Que a gente vai mostrar. Sim. Será que o Clóvis conseguiu falar com ela? Não sei. Bom, mas de toda forma eu acho que a gente precisa... Ai, que pena. Nossa, muita. Bom, mas é isso, né? Como eu disse, a gente imaginou que poderíamos ser visitados por atrapalhações. Por atrapalhações hoje. Fizemos a convocação, agora a gente não pode negar as nossas convidadas o lugar na sala, não é mesmo? Total. Mas, né? Queria muito ouvir. Então, acho que a gente vai para os próximos vídeos. Se você quiser contar um pouquinho para a gente de antemão o que é que a gente vai ver, né? Um pouquinho das imagens que a gente vai ver agora. Uhum. E a gente segue na torcida para conseguir resolver a questão lá com
com a Simone? Sim, a gente vai ver alguns vídeos que já são os vídeos que já estão. A série do Meu Canto Conto Eu são 9 vídeos, né? Esses vídeos que a gente vai assistir agora, eles já estão dentro da série. Tem um vídeo dos Cariri Chocó, um vídeo dos Guarani e um vídeo que a Simone filmou. Dos Guarani, aqui na aldeia Tecoá Itacupé, é o Paredão. Eles falam em Guarani, então a gente não vai entender mesmo, e a brincadeira é essa, é que você olhe e não entenda, e receba o que você entendeu, né? Porque se entender também ele é relativo, né? O que você entender exatamente, saber o que ele está falando. Então, essa primeira imagem tem uma imagem dos Guarani, do Paredão, tem um rojão das mulheres Cariri Chocó cantando, e tem as brincadeiras que a Simone filmou no pátio da aldeia dos Craô, da aldeia Manuel Alves Pequeno, no Tocantins. São essas 3 imagens que a gente vai ver. Certo. Então, só também, antes de compartilhar esses pequenos trechos dos vídeos, acho que vale a pena a gente retomar que, então, o projeto do Meu Canto Conto Eu, ele foi idealizado pela Priscila Giacomo, né? E está sendo realizado em parceria entre 3 unidades, que é Osasco, Itaquera e Jundiaí. Então, os vídeos vão ser disponibilizados nos canais dessas 3 unidades. São 9 vídeos, 3 de cada povo, e tem um de passagem, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, acho que é uma ideia interessante, nos conceitos que costuram um pouco, né? Assim, porque cada povo também parte um pouco de uma ideia para mostrar a sua perspectiva. Então, a gente compartilha esses trechos agora e desde já deixo o convite para vocês. Os vídeos vão ser lançados sempre às quartas-feiras, nas redes sociais das 3 unidades, até o finalzinho do ano, até o final de dezembro, vai ter sempre um vídeo por semana. 3 vídeos de cada povo. O que é esse vídeo de passagem, Pri? Como é que é a ideia desse vídeo de passagem? Cada povo teve um tema, e aí a gente vai passar, e aí a gente tem 2 vídeos de cada povo, e tem um vídeo que é a ideia da edição, é isso? Houve uma conversa entre os povos para uma passagem de bastão, não é isso? Sim. E sim, os vídeos eles são criados, os indígenas estão filmando nas aldeias e enviam para a gente via WhatsApp. E a gente faz reuniões online para conversar sobre esses vídeos. E essas reuniões também são gravadas, e a gente também recebe ensinamentos incríveis nessas reuniões, que elas também são incluídas dentro dos vídeos. E aí, são 9 vídeos, tem 3 que são coletivos, que aí é uma mistura dos 3 povos. Então, agora em seguida da live vai ter o primeiro vídeo, que é o coletivo, que chama O Começo do Recomeço, que tem participação dos 3 povos e da equipe. No meio tem um outro vídeo coletivo que chama O Meio do Começo do Recomeço, Brincadeira, que também já reúne todo mundo da equipe e os 3 povos, e finaliza com O Recomeço do Começo, também com os 3 povos, e é muito bonito porque o último vídeo é dia 30 de dezembro, que vai ser o final do nosso ano velho, né? Vai ser o nosso... Então, de alguma forma, seria para a gente recomeçar o ano 2021 já talvez com uma escuta diferente para essas diversidades, para esses outros jeitos de viver, talvez aprendendo a olhar a vida de um outro jeito. Uma coisa que eu fiquei refletindo muito ontem, que me veio na cabeça, é assim, às vezes a pessoa fala baixinho, e a gente vai perceber isso no vídeo, porque são várias energias diferentes. São vários olhares diferentes, que às vezes a gente estranha a imagem e a gente acha que está errado. Aí, refletir sobre o que está errado ou o que está diferente, isso é um desejo que eu acho que a gente quer muito colocar nesse projeto. E uma outra coisa que se a pessoa fala baixinho, a nossa tendência é falar, ei, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Mas que eu já vi, se a pessoa fala baixinho, talvez você se aproxima dela. Ao invés de pedir que ela mude o tom de voz, chega mais perto para você ouvir. Né? Que eu acho que a gente, o tempo todo, na relação com essas diferenças, a gente sempre pede, fala mais alto,
não estou te ouvindo, nossa, tá errado isso, e tenta ensinar coisas, né? Uhum. Não ensina, ocupa o não saber, que é o lugar do palhaço, que eu aprendo muito. Ocupa a incerteza, deu errado, a gente queria muito que a Simone estivesse aqui com a gente ficou desde as 5h30 tentando, deu errado, afirma, deu errado, o que a gente parte daí? Uhum. É muito esse lugar que eu acho que a pandemia traz pra gente, que é tipo assim, a incerteza, e que o palhaço tá muito habituado a esse lugar da incerteza, do fracasso, do erro, do diferente, do esperar que vai acontecer alguma coisa, acontecer um tropeção, tipo, e aí a gente afirma o tropeção, a gente afirma a tristeza que a gente queria que desse certo, a gente afirma, então talvez começar o ano já pensando a vida de um jeito diferente, né? Terminar o ano, né? E começar outro. Porque antes de começar outro, tem que terminar esse. E que é o nosso, né? E entender que vai ser o nosso 2020, porque para esses povos, por exemplo, e para todas as outras diferentes, não é 2021, e afirmar que existem várias possibilidades de viver e que todas essas... Eu acho que é muito sair desse lugar e ir para um lugar circular, né? Sair de uma coisa... Tá, e eu vou aproveitar então essa dica da gente assumir os nossos tropeços, os nossos erros. Eu vou pedir desculpa para quem está assistindo, porque quando a gente compartilhou os vídeos, a gente teve um problema no áudio e os nossos colegas intérpretes não puderam ouvir o áudio do vídeo e por isso não foi interpretado em Libras o conteúdo do vídeo que foi passado. E é muito possível que isso aconteça novamente no vídeo que a gente vai compartilhar agora, nos vídeos que a gente vai compartilhar agora. Então, se não houver a interpretação em Libras dos próximos vídeos, pelo mesmo motivo, a gente teve alguma falha aqui, pode ser falha, mas pode ser também as palhaças, né, Pri, que estão aqui bagunçando geral a nossa sala da live, e aí, então, se o Yuri e a Carol não conseguirem ouvir o áudio, a gente vai ficar, infelizmente, sem a interpretação para Libras desse trecho. E que talvez, ó que interessante, talvez essa seja a proposta, Vamos ouvir as palhaças, né? E vamos afirmar o acontecimento, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Boa sorte para nós, então. Vamos compartilhar os vídeos. Essa brincadeira é chamado maribondo. Eles são os merrinzinhos, índiozinhos. Eles estão na roça e eles vão acampar. Eles vão fazer uma roça no mato tudo fechado. De repente eles encontram maribonda muito grande. Aí eles encontraram com maribonda e a maribonda ataca todos eles. Olha o paredão, pessoal. Paredão em Manguaré, né? Pode entrar tranquilo em Manguaré de Apoé. Já foi histórico ruim, né? Então, tá aí a parte da trilha, um ponto turístico, né? Turismo. É isso. Até. Meu pé de rosa, só bota rosa. As moças, pra ser bonitas, quando ela nasce, meu bem, já é formosa.
as moças pra ser bonita. Quando ela nasce, meu bem, já é formosa. Ainda, né? Torcendo para ela voltar. Ela desligou o celular, reiniciou e vai tentar voltar. Tá. Eu acho, não sei se é o caso de você falar um pouquinho das imagens, porque as imagens que a gente... Opa, parece que a gente tem a Simone, vamos ver. Oi, voltei. Ai, bem. Simone, a gente acabou de assistir os trechos, alguns trechos de vídeos, entre eles o que você registrou da brincadeira do inhame. Você quer contar um pouco pra gente sobre essa brincadeira e esse vídeo que você registrou? Sim, vou contar um pouquinho para vocês da brincadeira que eu filmei, mas a brincadeira, por exemplo, se eu tenho filho, filha, e ele vai estar brincando ali com a brincadeira de inhame, então eu vou entrar, porque ele está me chamando. Então a brincadeira foi as crianças mesmo que inventam. Eu acho que eles veem os palhaços brincando, aí eles mesmo inventam a brincadeira, qualquer brincadeira eles inventam, mas outras brincadeiras vêm antigo, do antigamente. Essa brincadeira vem do antigamente, entendeu? Mas assim, a brincadeira da Yami é muito divertido, muito... As crianças eu gosto muito. Quando vão para o pátio, principalmente para o pátio, que é um círculo muito grande, é lá que acontece a reunião. Então, eles vão para o pátio, que é um espaço muito grande, melhor para brincar. Então, eles se juntam ali. E a brincadeira da Yami é como se fosse o Yami, que fica dentro da terra. Aí as pessoas vão para a roça, eles ficam principalmente na roça, como se fosse que ficam na roça. Aí as pessoas vão na roça, vão tirar inhame. Duas pessoas vão estar grudadas com as pernas, que nem inhame, que fica dentro da terra. Aí as duas pessoas vão para arrancar mandioca. Aliás, inhame. Aí as pessoas vão puxar, vão arrancar, vão tentar arrancar aquele inhame que está ali dentro da terra. Se as pessoas não conseguir, muita gente vão ali tentar tirar aquele inhame. Aí quando eles vão, aí às vezes os adultos brincam, mas não, eles não brincam que nem as crianças brincam. Mas as crianças brincam igualzinho. Que as pessoas vão para a roça, vão arrancar inhama, aí depois disso eles voltam para casa e termina a brincadeira. Eu achei muito interessante, gostei muito. Quando eu era criança, eu brincava muito. Toda a tarde, minhas amigas chegam em mim e falam, vamos brincar lá no pátio, no inhame. Aí eu falo, oba, eu vou na a gente ficar lá dentro da terra, para ninguém tirar nós, porque a gente quer ficar mesmo. Se alguém conseguir tirar nós, então a gente vai sair da brincadeira. Aí vão outras pessoas.
Então, isso é a brincadeira da Yami. Deu uma cortadinha na sua fala, não deu para entender. Você brinca até hoje de inhame? Até hoje, eu... Não, às vezes sim. Às vezes. Às É vezes. porque eu trabalhando muito, aí não tem tempo, mas assim, quando as crianças, como eu gosto muito das crianças, eu dou aula para as crianças, então eu vejo as crianças brincando. Mas tem hora que eu fico com vergonha, porque eu já sou adulta, já. Aí fica só as crianças brincando, aí eu vou ficar só olhando, rindo. Aí, mas só que tem hora que as meninas que do meu tamanho junta, me chama, aí eu vou, porque elas são de idade maior, aí eu vou com elas brincar. Eu gosto muito de brincar na brincadeira de Yami, mas com todo mundo, com adultas. Tá. Mas agora com as crianças, são eles mesmo que brincam. Legal. E tem mais imagens? Vai ter mais imagens feitas por você nos vídeos? Sempre, Simone? Tem outras imagens feitas pela Simone nos vídeos que a gente vai conhecer depois, né? Tem um monte de brincadeira do marimbondo, né? A brincadeira do marimbondo, que é muito boa também. Quer contar a brincadeira do marimbondo? Vou contar um pouquinho a brincadeira da marimbondo. Antigamente, teve muita gente que foram para o mato, aí fizeram uma roça bem grande. Escolheram o mato para fazer a roça. Aí diz que uma pessoa chegou na aldeia e avisou que viu o mato muito em pé e muito boa para pôr roça. Aí todo mundo concordou. Aí marcaram um dia para eles ir lá no mato para fazer roça. Aí todos eles foram. Aí quando chegaram no mato fechado, eles não sabiam que tinha marimbondo. Uma marimbondo muito grande. Uhum. Aí eles entraram no mato fechado. Aí quando eles já estavam, o que estava brincando muito com o outro, ali tem marimbondo, ali tem marimbondo. E uma mulher falou assim, lá não pode brincar com a gente, porque tem muito mato e é muito fechado. A gente não vai conseguir entrar onde você viu para a gente fazer uma roça. Aí uma pessoa ficou brincando muito com as meninas, com os meninos também. Aí, de repente, eu acho que alguém, eu não sei se alguém, como é que eu falo? Pegou numa galho da árvore e balançou, e o marimbondo atacou eles. Uhum. E eles saíram correndo no mato fechado. Uhum. E essa história vem contando até que as crianças, os jovens, resolveram brincar. Eu me lembro quando eu era criança, nós ficamos no pátio, aí um deles falou assim, ei, vamos brincar de marimbondo? Eu falei, eu não sabia, eu perguntei como é a brincadeira. E ele foi contando a história. Aí, mas só que eu falei para as meninas, então vamos brincar. Aí eles fizeram, acho que vocês viram o vídeo. As meninas, elas são maribondas e elas ficaram ali com a mãozinha emendada um do outro. Aí eles vão entrar no mato fechado. De repente eu acho que um delas pega pedra, qualquer coisa para que o marimbondo atacar eles. Aí então elas fizeram isso. Aí o marimbondo foi atrás e
Algumas delas chorou com medo da maribonda. Mas, enfim, as crianças resolveram brincar através de uma história. Inventaram uma brincadeira através dessa história, que é Maribonda. Legal. Ficou muito linda. Essa imagem vai estar no vídeo dos Craô. Agora a gente começa com os Cariri, depois em seguida é dos Craô. E a imagem que as crianças fazem é bem uma caixa de marimbondo, assim, né? Elas ficam tudo com a mão assim em cima, e aí depois parece... Um do outro. Elas ficam tudo amontoadinhas assim, e é tipo... porque assim, o Cupem brinca de pega-pega. Olha a Priscila querendo traduzir. O quê? Você viu? Eu tô me controlando. Olha a Priscila querendo inventar um nome Cupem para brincadeira do marimbondo. Não, é só para chegar perto, Dani. Só para chegar perto. Pra gente entender que é tipo como se fosse o marimbondo pega. Só que a imagem é muito linda, porque as crianças ficam todas... Não é pega-pega, é outra coisa. Outra coisa. Que legal. Então, eu acho que é isso, né? Ao final, esses exemplos são justamente para nos contar daquilo que a gente estava falando, da nossa necessidade de ficar criando identificações e referências, né, a partir da nossa cultura, né? E o quanto pode ser mais interessante se a gente se abrir para a apreensão de outras realidades, outras verdades, né? Assim, tentar sair um pouco desse lugar de que tudo precisa parecer com algo que a gente já conhece, né? Para fazer algum sentido para nós. Olha, tem uma pergunta aqui que está vindo do chat, que estão me falando. Será que a gente tem tempo? Acho que a gente tem tempo para responder. Uma pergunta para você, Pri. A gente responde essa pergunta e depois vamos encaminhando para o final. Priscila, para você, a potência da alegria que o palhaço representa é um caminho para a mudança da nossa ideia de humano? Não tem o nome aqui de quem fez a pergunta. Se vocês puderem compartilhar comigo, colegas, me mandem o nome da pessoa perguntante. Eu acho que com certeza, eu acho que o palhaço, essa força, né, que de novo, é o palhaço, é o fazedor de riso, são todos esses lugares que trabalham nesse lugar da alegria, que para mim a alegria é uma afirmação de toda a forma de existência. Então, isso também é uma saúde, isso é uma alegria, você afirmar todas essas diferenças e todas essas possibilidades de existir. E eu acredito muito fortemente que o palhaço, ele é um curandeiro para esse planeta do jeito que a gente está hoje, assim. Por isso que eu acho que os palhaços têm, de fato, que sair de cena, sabe? Atuar, tropeçar na rua, afirmar o tropeção, afirmar todos os desvios e as outras possibilidades de existência, porque eu acho que se tem alguma coisa para transformar nesse sentido, eu acho que essa relação... E já está acontecendo, né? A gente vê que as existências, os outros jeitos... Outro dia uma amiga falou, nossa, é engraçado, não tinha tanto surdo, agora parece que tem mais. Eu falo, não é que sempre teve, é que agora ele tem mais acesso, né? A gente está abrindo mais, a gente está recebendo. Eu vou até... aproveitar que a gente está falando sobre isso, vou mudar um pouco a fala. Eu não acho que a gente está abrindo mais, não. Eu acho que eles é que estão arrombando portas que a gente se recusa muitas vezes a abrir, né? E aí, na base de muita fé, foco e lucidez e força, total, algumas portas se abrindo e a gente pode finalmente conviver um pouco mais, né? Com essas outras possibilidades de existência. Total. Mas eu acho que o palhaço ele tem uma força assim nesse lugar de olhar, escutar, né? Todos esses mundos, né? Todos esses jeitos assim. Mas é o que você falou, é a luta, né? É a força. Vamos para cima. Quem fez essa pergunta foi a Rosana Aparecida Silva, que fez essa pergunta para nós. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Infelizmente, eu podia ficar ouvindo a Simone contar muitas outras brincadeiras e muitas outras histórias. Mas para conhecer um pouco mais também a gente pode acompanhar os vídeos, né?
Então, só para ficar marcadinho aqui, a gente está lançando hoje o do Meu Canto Conto Eu, mas a gente vai até o 30 de dezembro, com vídeos sendo lançados sempre às quartas-feiras, à noite, nas redes sociais das unidades do Sesc Itaquera, Sesc Osasco e Sesc Jundiaí. São imagens belíssimas que contam muito e também nos deixam bastante curiosos para saber mais, né? Assim, mas nos mostram bastante desse lugar que a gente está tentando contar aqui, né? Das possibilidades, tantas possibilidades de existência, né? E de organização da vida que existem, e a gente fica insistindo em impor uma única maneira de estar no mundo, né? Quando existe tanta riqueza e tanta tecnologia para a gente conhecer e se inspirar. Então, quero agradecer muito o Yuri e a Carol por estarem conosco, a Priscila Giacomo pela idealização e insistência, né, com a gente para a realização desse projeto, a Simone, a Carmen, mesmo não podendo estar conosco, esteve aqui representada por você, né, Simone, os colegas de Osasco, Itaquera, da comunicação, que trabalharam bastante aí para a gente ter esse conteúdo, poder disponibilizar esse conteúdo para vocês, que está muito, muito bacana. Fica o convite para seguirem conosco, então, até o 30 de dezembro, ouvindo um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais dessas outras versões das histórias. Também quero agradecer muito. Quero agradecer o Sesc Osasco, o Sesc Jundiaí, Sesc Itaquera. Quero agradecer a Simone, minha Tu e minha família Craô. Quero agradecer os povos Cariri-Chocó, os povos Guarani-Biá, o povo Craô. Quero agradecer a força da atrapalhação que me acompanha e agradecer, inclusive, todos os equívocos que aconteceram e convidar mesmo para que as pessoas escutem esses cantos de outros cantos, né? Simone, quer falar mais alguma coisa? Sim, eu só quero agradecer a todo mundo, não conheço o nome, ainda não conheço o nome de cada um, mas eu gostei muito de ter participado com vocês e te peço desculpa a todos que o meu celular estava travando muito, eu saí, tive que entrar de novo, aí toda hora eu estava virando, mas assim, gostei muito de participar, que pena que a minha irmã não participou, mas ela vai recuperar, e estou muito feliz, sim, por minha Ibantu, que me convidou, então tudo em pé para nós todos. Legal, em pé. Boa noite para todo mundo que esteve com a gente até aqui. Obrigada por vocês estarem com a gente e um fim